Oi, pessoal do terceiro ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos, continuar nossos estudos aí sobre a Nova República. E como eu fiz a proposta para vocês, nós vamos falar sempre de dois governos, para fechar esse período histórico aí. Então hoje nós vamos entrar naqueles dois governos que marcam a ideia da estabilização econômica, né, que o Brasil vinha de uma crise econômica de grandes proporções desde o final da ditadura militar, ali desde a crise do petróleo em 79, e a partir dessa crise, do petróleo veio um avalanche, e isso acabou se tornando um efeito, tomando um efeito gigantesco que gerou uma das maiores crises econômicas do Brasil, e essa crise ela foi cada vez mais se desenvolvendo, chegando a um estágio gravíssimo no final dos anos 80, a famosa década perdida ali já no governo Sarney, entra no governo Collor, o Collor também não consegue superar essa crise, e aí cai sobre o governo Collor ainda um escândalo político que culmina com seu processo de impeachment, o impeachment feito em 92, e ao final desse processo de impeachment, quem assume, primeiro ele tem a aprovação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, e aí quem assumiu já provisoriamente foi o Itamar Franco, e no final de 92 o presidente Itamar Franco assume a presidência definitivamente quando o Senado Federal conclui o processo do impeachment do presidente Collor, cancelando os direitos políticos do Collor por uma década. Então, o Itamar Franco se torna aí presidente da República, o vice de Collor. E quem era este Itamar Franco? Itamar Franco era um político com passado ligado a um grupo moderado do MDB, que era o partido da ditadura militar. Mas antes disso, o nosso Itamar Franco iniciou sua carreira política lá nos anos 40, finais dos anos 40 para início dos anos 50, ainda jovem, no partido de Getúlio Vargas, o PTB. Então era um cara que tinha consigo um viés político moderado e nacionalista. E tem uma trajetória política bem modesta, por sinal, até chegar à presidência da República. Ele foi prefeito de Juiz de Fora, que é a sua cidade, apesar de que há uma controvérsia aí sobre a localização correta de nascimento do Itamar Franco, porque no registro de nascimento dele, vamos dizer assim, consta Juiz de Fora, mas Itamar Franco nasceu no mar. Então ele é o único presidente brasileiro que nasceu em alto mar, tá? Só que o registro dele foi feito em Juiz de Fora. Modesto, ele foi prefeito de Juiz de Fora, depois foi eleito deputado, ele foi eleito deputado durante a ditadura militar, naquela lavada que o MDB deu nos militares nas eleições parlamentares. Tentou uma vaga no Senado, depois não conseguiu e quando estava acabando o governo do Sarney, o Collor já almejando voos eleitorais, ele viu no Itamar Franco um potencial vice para garantir os votos daquele que é o segundo maior colégio eleitoral do país, que é Minas Gerais. Costuma-se dizer, isso é fato, todos os presidentes da República eleitos, de 89, o Collor, até o Jair Bolsonaro em 2018, todos eles venceram em Minas Gerais. Quem vence em Minas Gerais vence as eleições. Então, ter alguém ligado à campanha, diretamente à política de Minas Gerais, é sim importante, e o Collor sabia disso. E o Collor então convida este modesto Itamar Franco para ser candidato a vice na sua chapa. Então o Itamar Franco larga o PMDB e se filia ao Nanico, partido lá do Collor, que era o PRN. E aí começou a campanha, o Collor foi eleito, foi impeachmentado, e na hora que ninguém imaginava, a presidência da República caiu no colo do Itamar Franco. E o próprio Itamar, ele tinha uma posição política que desagradava muita gente.
né? Era visto como um cara arrogante, com rompantes, que não tomava decisões de maneira concreta, trocava as decisões no meio de, né, confusões danadas. E era um cara era visto como um cara muito manipulável, tá? Só que o Itamar, assim que a presidência começa a estar nas suas mãos, ele se transforma. Primeira coisa que ele faz é mostrar que ele quer diálogo com todos, inclusive com a oposição. O Itamar Franco formou um governo formado por praticamente todos os partidos políticos aliados ao governo dele, claro. Inclusive, teve um determinado momento que teve gente da oposição no governo dele, a Luísa Erundina, que tinha acabado de ser prefeita de São Paulo e foi para o ministério do Itamar Franco. Isso causou um alvoroço danado, porque o PT era oposição ao governo Itamar na época e a Luísa Erundina virou ministra. Por poucos dias mais virou ministra do Itamar. Então ele conseguiu fazer essa proeza, fazer um governo com a participação de todos. E isso dará resultados extremamente positivos, principalmente para a economia do país. Por quê? Porque se eu tenho uma certa estabilidade política, eu consigo criar condições de resolver os problemas econômicos que vêm desde o final da ditadura. Então, com esse passado político discreto, mas um passado político honesto, ele decide manter o seguinte ponto: vamos dar continuidade à política de privatizações, que era um projeto do Collor, tá? Isso, o próprio Itamar ele teve que rever conceitos, porque ele era um nacionalista, né, muito ligado a Getúlio Vargas, mas teve que aderir ao neoliberalismo naquele momento, tá? E tinha um problema a resolver: a nossa inflação. O Brasil tinha uma inflação média de 40% ao mês. Vamos chegar a 1993 e a nossa inflação vai chegar a quase 3.000% ao ano. Só para terem ideia. Ano passado, a nossa inflação chegou a 4% e já teve economista achando um absurdo, porque estava extremamente alta. Imagina em 93. Quase mais 3.000%, arredondando. Era algo surreal. O salário não valia nada. A moeda não valia nada, né? E aí, o primeiro grande evento político do governo Itamar tem nada a ver com economia e com política de coalizão, etc. Não. O primeiro grande evento do governo Itamar tem a ver com vamos dizer assim, um resquício da Constituição de 88, um plebiscito. E nesse plebiscito o brasileiro iria às urnas votar em qual sistema político seria implantado no Brasil. Então tinha lá a galera que defendia a reimplantação da monarquia, praticamente todos os membros da família real brasileira, né? A maioria esmagadora defendendo a república e o presidencialismo, e tinha uma ala do PSDB que defendia o parlamentarismo. O PSDB até hoje um partido político, né? O Partido da Social Democracia Brasileira, o 45 lá do Tucaninho, eles até hoje eles defendem a instituição do parlamentarismo, tá? Que ao meu ver seria uma boa para o Brasil se nós tivéssemos maturidade política, mas não temos. Ao final do plebiscito vence de maneira esmagadora república e presidencialismo. Então, resolvido esse problema, vamos aí ao restante do governo. Primeira coisa que ele vai tentar é voltar a ter um ritmo de consumo no Brasil. E isso vai ter uma tentativa via indústria automobilística. Aí já mostra, né, resquícios ainda lá da política nacional desenvolvimentista que o nosso amigo trazia aqui nas veias. Então, o que ele faz? Ele vai tentar fazer um processo de retomada do consumo e impulsionar o processo de industrialização dentro da indústria automobilística, fazendo o Brasil a voltar a produzir um dos carros mais vendidos do planeta na história, o Fusca. Voltamos a produzir o Fusca no Brasil.
tá? Isso de 94 a 1996, tá? E isso tinha um objetivo: impulsionar a industrialização com a produção automobilística, ok? O ano de 94 também tem uma primeira grande polêmica, mas não é uma polêmica pessoal, né? Que foi a participação do presidente no Carnaval do Rio de Janeiro em 94. E a galera desceu o pau, né, da arquibancada, xingando, vaiando, falando que ele tá, enquanto ele curtiu o carnaval, a inflação tava, né, às alturas e tal. E teve um caso lá com a modelete lá, que ele, né, chavecou, jogou, trocou uma ideia, sabe? Ela tava sem as roupas, sem a parte de baixo da roupa. Os fotógrafos conseguiram pegar essa foto e tal. Então foi uma polêmica que, né, acontece só no Brasil, né? O presidente da República vai pro carnaval, fica com a modelo 40 anos mais jovem do que ele e ela tá sem calcinha. E é fotografada assim. Só no Brasil, né? Pra querer o quê? Conversas fiadas enquanto o país estava ladeira abaixo. Mas enfim. E aí veio o grande, né, trunfo, né? Era preciso resolver o grande problema. Era 2 anos para resolver o maior problema da história recente do Brasil: crise econômica. Uma crise econômica que vem desde 1979 e ninguém tinha conseguido fazer nada. Então, depois de sucessivos ministros da Fazenda, sucessivas equipes econômicas, o meu amigo Itamar Franco decide nomear para o Ministério da Fazenda um cara que já era ministro no governo dele, do PSDB, o Fernando Henrique Cardoso, que era ministro das Relações Exteriores. E o FHC assume a presidência e o Itamar Franco dá ao FHC carta branca para montar uma equipe econômica e resolver os problemas da economia do Brasil. FHC é professor da USP, né? Então ele não pensou 2 vezes: vou juntar a melhor equipe econômica com os principais economistas do Brasil, e o fez. Pércio Arida, Gustavo Franco, pegou a nata dos economistas das universidades brasileiras, né? Economista da PUC Rio, da Unicamp, da USP, da UFRJ, e levou essa galera, esse pelotão de economistas, para Brasília. E eles tinham uma missão: criar um plano econômico para acabar com a hiperinflação e estabilizar a economia brasileira. Ok. Primeira medida foi mudar a moeda. Sai o Cruzeiros, entra o Cruzeiro Real. Segunda medida foi criar uma política de estabilização monetária, que nós vamos chamar de AURV. A URV é a União Real de Valor. Ela funcionaria diariamente para medir o valor da moeda nacional de acordo com a inflação. Então você tinha uma proximidade, uma tendência de cotação da moeda, como tem do dólar, cotação do dólar, fechou assim que tanto, etc. Só que era a cotação da ORV. E isso tinha um propósito, que eles queriam fazer com que um Cruzeiro Real chegasse ao valor de $1 com essa política de estabilização cambial. E eles conseguiram. Quando eles conseguiram equilibrar a ideia da ORV a $1, eles perceberam o seguinte: e quanto que era uma ORV? A ORV custava, uma ORV, né, custava 2.700 cruzeiros reais. Só que isso era equivalente a $1 na época. E aí, feito isso, essa estabilização, é lançado um plano econômico, bolado pelo Fernando Henrique e por toda essa equipe econômica. Este plano econômico, qual é o nome dele? Plano Real, né? E aí o Plano Real veio para revolucionar, porque o Plano Real efetivamente foi um sucesso, porque ele estabilizou a moeda brasileira, um por um, R$1 valia $1, R$1 valia $1, tá, gente? Hoje, quanto que vale R$1 em relação ao dólar? Quase 6, tá? Só pra você ver como que houve o descontrole de lá pra cá. Então, essa mudou a moeda, né, toda, né? Agora passamos a ter uma nova moeda, o real, que é, né, a nossa até hoje. E isso foi fantástico. Por quê? Porque com essa queda do valor, né, equiparação do real com dólar, a inflação caiu drasticamente.
Isso estabilizou a economia. A nossa economia passou a ser uma economia que nós vamos chamar de economia dolarizada, tá? Estabeleceu a redução dos produtos importados, porque você tá um por um, vou comprar produto importado, meu amigo, né? Por favor, possibilita a modernização tecnológica, porque os insumos de tecnologia ficam mais baratos, porque são cotados em dólar e nossa moeda está equiparada ao poder do dólar. Ou seja, tava bombando o Brasil. E aí tem uma história. 1994, ano foi lançado o Real, teríamos eleições para presidente da República. Naquele momento, o Itamar Franco já dizia que não apoiaria ninguém. Ele não iria apoiar o seu sucessor. Ele não iria lutar para fazer o seu sucessor, participar da política para eleger alguém para substituí-lo. Então começou a se costurar ali uma aliança entre PT e PSDB, isso mesmo, entre o PT e o PSDB. Só que a ala mais liberal do PSDB decidiu passar por cima da ala mais social-democrata e lançou o nome do Fernando Henrique, porque foi o cara que criou o real, foi o cara que estabilizou a economia do Brasil, foi o cara que fez a nossa moeda ter um valor equivalente ao dólar. Nós acabamos com a crise de décadas em 2 anos, graças a esse senhor chamado Fernando Henrique. E este cara venceu as eleições facilmente. Ele vence as eleições em 1994 em primeiro turno, derrotando o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. E começava aí o governo FHC. Eleito presidente em 1994, derrotando o então candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso toma posse como presidente da República no dia 1º de janeiro de 1995. Ele assume a presidência com o legado do Real. O Real é o grande legado de Fernando Henrique Cardoso, que venceu fácil as eleições de 94 em primeiro turno, com 54% dos votos válidos. Ou seja, ele era o cara a ser batido no Brasil naquela época. E o Fernando Henrique, ele assume a presidência e ele já mostra a que veio. Veio privatizar o Brasil. Fernando Henrique, chegou à presidência defendendo a bandeira neoliberal. E defender uma bandeira neoliberal explícita no Brasil já era algo que desde o Collor se tentava. E nenhum presidente conseguia ir adiante com um projeto liberal efetivo, né, neoliberal efetivo. E o Fernando Henrique chegou para colocar em prática este projeto neoliberal e estabelecer o enxugamento da máquina pública e do Estado brasileiro. Simples. Como fazer isto? Vendendo a grandes estatais do Brasil. Ok? E esse projeto neoliberal era algo que gerava muito debate no país inteiro, porque o Brasil é um país de tradição nacionalista. O Brasil se constituiu com a tradição nacionalista lá em Getúlio Vargas, na Revolução de 30. De lá para cá, esse nacionalismo foi a grande marca da nossa economia, dos nossos projetos desenvolvimentistas, com raras exceções ali com o JK, que abriu o Brasil para o capital externo, né, e etc. Mas grande parte dos presidentes, do Getúlio aos militares, eram nacionalistas em sua essência, tá? E o Fernando Henrique era um sociólogo de formação acadêmica, doutor pela Universidade de São Paulo. E ele, durante a ditadura, ele fez parte de um grupo de estudos econômicos da América Latina chamado CEPAL, lá no Chile. E esse CEPAL, ele criou uma proposta de implantação de uma política neoliberal sobre a América Latina. E o Fernando Henrique, então, foi um dos caras que moldou esse projeto neoliberal para a América Latina, e ele
tinha naquele momento a chance de colocar esse projeto em prática no Brasil. Então, em ritmo acelerado, iniciou o processo de privatizações. Foi privatizada, por exemplo, duas grandes empresas criadas por Getúlio Vargas lá na década de 40. Foram privatizadas a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional. Elas foram vendidas, tá? Estabeleceu a quebra do monopólio do petróleo, que era exclusivo da Petrobras, e das telecomunicações, que era exclusiva da Telebrás. E a Telebrás posteriormente foi vendida, ok? Para, né, impulsionar a expansão do processo da comunicação no Brasil. Foi graças a esta privatização do sistema Telebrás que hoje estamos aqui, eu no meu celular, gravando uma aula com internet super boa para vocês. Porque em 1996 não tinha isso no Brasil. Tá? O Brasil era um atraso tecnológico no que diz respeito à comunicação, tá bom? Mas tinha problemas, não era toda maravilha, né, esse governo. Por ser um governo neoliberal, ele tinha como pauta a manutenção da inflação em queda. Para isso, quem pagou o pato? O povo, porque você vai ter a elevação de juros para manter a estabilidade da inflação. Começa a ter problemas na questão do consumo. E o outro lado, né, vamos dizer assim, beligerante do governo FHC foi o confronto social. O governo FHC não teve nenhum grande avanço social dentro da sua pauta, né, de governança. Lógico, teve algumas questões sociais relevantes, principalmente lá no segundo mandato, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas nesse primeiro mandato, a grande marca é o confronto direto, um confronto social direto com o movimento social, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E por quê, né, dessa, vamos dizer assim, violência social? O MST, na década de 90, ele estava em um grande, vamos dizer assim, momento de defender a reforma agrária. E ele estava fazendo essa defesa via invasões de terras improdutivas. E muitas dessas terras improdutivas, né, legalmente pela Constituição, a reforma agrária, ela tem que ser feita com terras improdutivas. O que é uma terra improdutiva? É aquela terra que não tem mais o caráter social. Se essa terra não tem mais o caráter social, ela não produz nada, está lá abandonada, né, e o dono dela não quer fazer nada com ela, ela pode ir a ser disponibilizada para a reforma agrária a partir do pagamento de uma indenização. Só que o governo não fazia isso nunca. Os governos, desde o final da ditadura militar, não moveram a palha para fazer essa reforma agrária. Na verdade, até hoje, né? Nenhum governo, seja de direita, esquerda, centro, escambau, A4, eles nunca tiveram coragem de mexer na grande propriedade rural brasileira e fazer a reforma agrária. E lembrando, reforma agrária é algo que nasceu lá na Revolução Francesa, no século XVIII. Então, como o governo não agia, não dava sinais de interesse em fazer a reforma agrária, o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, tentou forçar o governo a fazer essa reforma agrária, como invadindo essas terras. Só que ao invés de usar essas invasões para impulsionar a reforma agrária, o que o governo Fernando Henrique fez? Autorizou a polícia a descer o cacete. E começou uma série de confrontos no campo. Sendo que nós vamos ter um trágico confronto em 1997, que foi o atentado ao Eldorado dos Carajás, do Pará. Onde os fazendeiros, juntamente com a polícia, né, entrou em conflito com trabalhadores rurais sem terra e fuzilaram essa galera. Foi uma das cenas mais lamentáveis da nossa história recente, tá? Então você tinha esse conflito social com o MST. Teve a consolidação do Mercosul. O Mercosul, né, no final do primeiro mandato, teve uma relevância essa questão do Mercosul. E a aprovação do Fernando Henrique ainda continuava alta. Aí o Fernando Henrique decidiu fazer o seguinte: vamos mudar a Constituição? Tô a fim de continuar presidente, velho. Vamos mudar essa Constituição. E aí, no final do seu primeiro mandato, com a aprovação super alta, ele manda para o Congresso uma emenda
constitucional para mudar a Constituição e autorizar a reeleição do presidente da República. A PEC da reeleição foi comprada. Há denúncias feitas pela época pelo jornal Folha de São Paulo que deputados receberam por volta de 100 mil reais para votar a favor da reeleição. E não aconteceu nada. Tá bom? Só para vocês verem que a corrupção, a ladruagem no Brasil é desde sempre, não é da agora. Mas aí deu certo, a emenda conseguiu ser aprovada e ele foi para a reeleição em 1998. Eleição de 1998, novamente foi uma eleição polarizada entre PSDB e PT. Novamente Fernando Henrique contra Lula. E desta vez o Fernando Henrique venceu de novo. Só que agora com 53% dos votos. Então, Fernando Henrique foi o primeiro presidente reeleito da história do Brasil. Desde o Fernando Henrique, nenhum presidente deixou de ser reeleito. Veremos até 2020 como que essa história continua assim, mas ela muda, ok? Então, impulsionado pela reeleição e tal, começou o segundo governo do Fernando Henrique em 1999. E o segundo mandato dele foi péssimo. Se o primeiro foi estável, de boas, o segundo foi terrível! Terrível! Por quê? Primeiro porque você tem o aumento do déficit público e a nossa dívida interna aumentou de 108 para quase 400 bilhões de dólares. De reais, melhor dizendo. Isso fazia com que o nosso déficit público alavancasse uma crise econômica. Crise econômica de novo. Isso. E além dessa crise econômica que estava sendo plantada internamente, vinha uma crise econômica de fora. No final da década de 90, vários países do mundo passaram por crises econômicas que vão influenciar diretamente o planeta inteiro. Crise na Rússia, crise no México, crise dos tigres asiáticos. Isso derruba as bolsas de valores do mundo. E a nossa vai no mesmo barco, tá? Mas mesmo assim, ele conseguiu manter uma paridade entre o dólar e o real ali até quando pôde, né? Só que aí começou a ter uns sérios problemas sociais aí no Brasil e a situação se modificou. Movimentos sociais, movimentos sindicais começaram a se posicionar contrária à política econômica do Fernando Henrique. CUT, força sindical, grandes entidades sindicais, movimentos sociais, né, começaram a se posicionar contrário a essa política econômica. E ele não abria mão dessa política econômica, de jeito nenhum. Na visão dele, essa política econômica não poderia mudar. E isso é tão claro que, no meio dessa eminente crise que está surgindo, ele tentou vender a Petrobras. Né? A Petrobras, por pouco, ela não foi privatizada. Só não foi privatizada por causa da grande onda de manifestações que ocorreu pelo Brasil, lideradas principalmente pelas forças sindicais da época. Mas não teve mais como segurar. Ele teve que quebrar a paridade do dólar, né, em relação ao real, e o dólar começou a subir. Esse aumento do dólar culminou com o aumento da inflação, e isso gerou o quê? Um desequilíbrio econômico. Porque o salário mínimo continuava mínimo. E os preços dos produtos subindo. Aumento das desigualdades, né? Incapacidade de consumo por grande parte dos brasileiros, onda de desemprego, falência de algumas empresas. Não era um cenário bom. E aí ele conseguiu aprovar uma lei ainda no Congresso, que foi uma lei importante, que é a lei da responsabilidade fiscal, né, no final do seu mandato, ali no início dos anos 2000, mas o povão, estava extremamente insatisfeito com o Fernando Henrique. Ele tentou amenizar isso com programas de redistribuição de renda,
que hoje nós chamamos de Bolsa Família, na época se chamava Bolsa Escola, Vale Gás, é uma série de programas de redistribuição de renda que não alcançava nem 1% da população mais pobre do país. Era um programa de distribuição de renda irrelevante. Não dava mais. E aí, a oposição viu uma oportunidade de derrotar o Fernando Henrique. Em junho para julho de 2002, ano da eleição, o Partido dos Trabalhadores, que era o principal partido da oposição ao governo Fernando Henrique, lança um documento chamado Carta ao Povo Brasileiro, que faz um compromisso com o mercado, com a classe média, de manter a política econômica, de não mexer nas estruturas do país, etc. Faz um acordo com o povo e principalmente com o povo mais rico, tá? Para manter todo o sistema financeiro, tudo que está funcionando dentro do padrão financeiro capitalista vai continuar do jeito que está. Porque eles temiam que o PT fosse um partido comunista. Um partido comunista. Gente. O PT nunca foi um partido comunista. Nunca, nunca, nunca. Mas tinha esse temor, tá? Então eles fizeram esse compromisso. E esse compromisso agradou muita gente. E isso impulsionou a candidatura do Lula, que foi eleito presidente em 2002, mas esse é assunto para a próxima aula. Valeu? Então, aqui terminamos o governo Fernando Henrique Cardoso. Até a próxima aula.